Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. And revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never an honest word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never an honest word, but that was when I ruled the world. Boa noite, time. Tudo bem com vocês? Aí, estão me escutando? A Tabata, a Márcia, a Ana Cláudia tá chegando, Rúbia. Olá, tudo bem? É William? É isso aí, William. Isso. Ó, a Rúbia também tá aqui. Oi, pessoal, boa noite. Hoje eu vou pedir licença para ficar com a câmera fechada, estou com dor de cabeça. Tudo bem. Boa noite, Tá tudo me bem? escutando? Boa noite. Boa noite, Sandro. Tudo bem, amigo? Tudo bem. Se acaso a minha conexão caía porque está dando interferência, que nem Sim. Aí em São Paulo tá chovendo ainda? Como que tá o tempo aí em São Paulo, pessoal de São Paulo? O tempo o Sandro aqui também é do Sul, né? Como que tá o clima aí? Melhorou. Melhorou? O céu tá limpando. Amanhã com certeza vai ter sol. Ah, que bom. Mas choveu bastante ontem e hoje. Sim. É, aqui também Precisava tá. de chuva, né? Senão a gente morre com a renite, com a sinusite da vida, né? Precisava um pouco de chuva. Show. Cara, você vai entender, vai ser muito legal a aula de hoje, porque até essa relação entre algumas, a maioria, assim, para não falar todas, doenças, questão de rinites também tem a ver com as emoções. Vai ser bem interessante. Eu quero. Tem a ver com as emoções e quando você mora perto da 23 de maio, quando você mora perto da 9 de julho, que piora um pouquinho. É tudo Sim, junto, são as emoções e a poluição mesmo. sim. Aqui, Vocês moram num lugar maravilhoso, arborizado, aí vocês não têm problema com ar, essas coisas, né? eu Legal. moro, nós moramos, até faz pouco tempo que a gente se mudou, nós moramos num lugar, assim, que tem muitas árvores. O vídeo que eu mandei no grupo, eu estava no interior, eu estava lá na cidade onde eu me criei. Eu, Uhum. pessoal conectando. Todos vocês aí estão com a apostila em mãos? Sim, Yes? Nossa, eu preciso buscar a vou, minha. vou Esqueci. fechar meu áudio aqui, gente. Boa Ok, noite, bom curso para todos nós. vai ser. Show. Aí a Tabata tá aqui, às vezes eu vou estar olhando para essa tela e não para essa, porque aqui só tá uma câmera. E aqui é onde eu vejo vocês numa tela. Então aqui eu vejo a Tabata, tô vendo a Ana Cláudia, o Sandro também estou vendo. E aqui eu também acompanho a apostila. Show. A apostila é na página 6, aula 2.
Vocês vão entender hoje sobre crenças. Antes de iniciar, como que foi a semana de vocês? Vocês tiveram ganhos? Quem pode compartilhar um ganho, algum aprendizado em relação ao conteúdo da Mônica? As tarefas foram concluídas? Aqui nós temos um tempo que é escasso, mas também pode ir comentando aqui no chat. É uma das coisas que eu mais gosto aqui do Zoom, é que nós podemos ir comentando pelo chat e interagindo um com o outro. Então, entre semana passada até hoje, vocês tiveram aprendizados, ganhos, olharam um filme, fizeram a tarefa, foram acompanhando o grupo? Yes? Eu sim. Ainda sim. Como que foi, como que foi aí? A Márcia, Sandro, estão com o áudio ligado. Como que foi para vocês? Para mim foi bom. Ó, a Márcia colocou aqui. Interessante. Tá. Então, que bom que vocês estão aqui, mesmo passando por um momento desafiador. Para quem ainda não me conhece, na aula passada, a aula foi com a Mônica. Eu me chamo William Pimenta, sou Master Coach da Febracis, analista de perfil comportamental. Concluí, não tenho conseguido virar a chave. Vai conseguir, amiga. Hoje a aula, a gente criou o roteiro das aulas do Eleve-se é realmente para ir girando isso. Então, a semana passada, a Mônica abriu o leque sobre o estado atual. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco sobre as crenças, sobre o porquê nós pensamos o que pensamos, da onde vem o que vem, porque a gente faz da forma que faz as coisas que faz. É uma ambição que eu tenho desde jovem. Isso, para quem estava participando das lives, nasceu esse desejo lá quando eu tinha 14 anos e eu tive uma situação que passei por um surto psicótico. Surto psicótico é, assim, na minha vivência, foi não definir o que era real do que imaginário. E eu vivenciei cerca de 10 dias em um surto, entende? Um surto que eu precisei ser internado, era para ser internado para fora, fui internado domiciliar, e ali com 14 anos virou uma chave para mim, virou uma chave sobre ambiente, virou uma chave, poxa, se eu mudar o meu ambiente, eu vou conseguir mudar algumas coisas na minha vida. Então, com 14 anos, eu comecei em palestras, em alguns treinamentos, alguns workshops, li muitos livros. Eu acho que estou beirando entre 130 e 150 livros nessa trajetória, principalmente quando eu era mais jovem, e eu fui me desenvolvendo, encontrei o coach, daí eu me apaixonei pela metodologia, que é o coaching, identificar teu estado atual e traçar um plano para o estado desejado, entende? Isso é a metodologia tradicional, que eu aprendi na IBN ali quando eu tinha 17 anos, e eu entendi também por que aconteceu o que aconteceu, o meu surto psicótico. Eu, com 14 anos, eu tinha me envolvido com drogas. Entre 13 e 14 anos, eu estava com envolvimento com drogas. E, cara, a droga é uma pontinha do iceberg. Isso aqui é o que nós vemos na sociedade, mas o que tem por trás? O que tem por trás? O porquê a pessoa faz o que faz? O porquê eu me envolvi com drogas? Isso foi um questionamento que eu tive com 14 anos. E daí meio que virou uma ambição minha encontrar o porquê disso, entende? E entre uma das raízes, eu encontrei lá com 8 anos, quando eu sofri abuso sexual. E daí, com 8, algumas vezes aconteceu e eu não sabia que aquilo afetava em mim. Eu, tanto que eu não sabia, eu não havia contado para ninguém. Eu fui contar para minha esposa, que a gente casou muito cedo, já faz 4 anos que nós estamos juntos, e quando eu fui contar para ela, e eu identifiquei isso dentro de um curso sobre inteligência emocional, que eles falaram para fechar o olho, entraram em um estado VAS, que vocês vão entender o que é estado VAS, e o treinador foi guiando em uma ferramenta, encontre uma memória traumática, assim, e eu encontrei.
era aquela cena do abuso sexual. E muitas vezes é doloroso a gente mergulhar, entender um pouco sobre o nosso passado e dar significado positivo para isso. Então, eu precisei, com coragem, humildade, verdade, olhar para trás e dar um novo significado para um abuso sexual. Então, eu olhei, consegui ressignificar aquilo e decidi, poxa, eu quero fazer isso também, quero ser treinador. E daí foi uma jornada de treinamentos, depois encontrei a Febracis, os players que vocês veem na internet, tipo o Pablo Marçal, o Wendel Carvalho, o Piero Tavolazzi, o Tony Robbins, uh, tem um repertório de pessoas do exterior que eu fiz treinamentos para me desenvolver. E daí entrei na grade da Febracis para atuar, entende? Então, há 4 anos eu atuo em treinamentos. O que vocês estão vivenciando aqui, eu já faço há 4 anos. Então, isso aqui é um pouquinho da minha história, uma breve pauta da minha história, quem é o William, um pouco da minha trajetória até aqui. Nem sempre foi fácil. Até hoje tem coisas desafiadoras, como a nossa colega que estava falando. E teve momentos assim que, há 2 anos atrás, eu não trouxe nessa aula, mas eu vou trazer na última aula, a foto da casa onde a gente morava. As condições financeiras eram precárias, entende? Investimento do que a gente fez só em treinamento, só na Febracis foi mais de 60 mil reais. Hoje está a grade, entende? Os treinamentos, as formações. É um preço que traz de uma faculdade de 4, 5 anos, tudo em um treinamento de 2 anos. 1 ano, 2 anos. Então, já foi muito investimento, mas a gente não tinha muita condição, porque desde os 13 anos eu trabalhava com construção civil, de servente. E eu, porque o meu pai tem uma empresa de construção, e eu pensava, poxa, eu não gosto disso, nunca gostei. E eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, entende? E depois foi se encaixando tudo as coisas, e daí tudo foi fazendo sentido, tudo eu fui vendo que havia um propósito por trás. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar alinhado aqui com vocês é que muitas vezes nós não vamos entender o que acontece com a nossa vida. Só ali na frente a gente vai encontrar, poxa, era isso que faltava. Isso aqui é um quebra-cabeça. Muitas vezes aqui na aula você não vai entender o porquê eu falo o que eu falo. Entende? Ah, eu não entendi isso, Will. Entende? Nós costumamos falar, guarda no mosaico. É como um quebra-cabeça. Talvez não vai fechar agora, mas ali na frente vai fechar, vai encaixar todas as peças. Porque as maiores perdas, olhando assim para o meu passado, olhando as pessoas que eu faço treinamento, que eu admiro, olhando para a história de vocês, que eu já conheço, assim, grande parte de vocês eu já conheço, com os treinamentos dá para ver já a pessoa, como que ela se movimenta, pelas expressões faciais, quem é a pessoa do outro lado. Então, já conhecendo vocês, eu sei que vocês já tiveram desafios também. E identificando isso, a maior parte das vezes, os desafios que a gente foi forjado é os momentos de maior aprendizado. É com o que a gente mais vai aprender e se dar bem, entende? Por exemplo, o abuso sexual lá, cara, tem como dar significado positivo para um abuso? Tem, assim, dentro de uma consciência. Lembra-se disso, é tudo uma expansão de consciência. Lembra-se disso, é tudo. A gente tem um nível de consciência nesse momento. Daqui 45 minutos, a gente vai ter outro nível de consciência. Amanhã a gente vai ter outro nível. Na outra aula vai ter outro nível, entende? E como que é expandir, como que acontece a expansão do nosso nível de consciência? Através de experiências, tá? Através de experiências. E olhando, eu lá no primeiro treinamento, eu olhava para aquilo, eu sentia a raiva da pessoa, entende? Eu não via como algo positivo. Até o treinador contou algumas histórias mais pesadas do que a minha. E daí eu, cara, se a outra pessoa conseguiu dar um significado positivo para isso, eu também consigo dar para a minha. E lá eu consegui dar um significado positivo para outra pessoa.
Só que muitas vezes não é uma outra pessoa que abusa, muitas vezes é o pai, muitas vezes é a mãe, que fazem coisas e machucam a criança. Principalmente, nossas crenças são formadas da barriga da mãe até os 12 anos. Desde a pressão, isso aqui não está na apostila, tá? Então, se quiserem anotar ou depois ver a gravação, através da pressão sanguínea da mãe, já vai criando alguns traços de personalidade na criança. Entende? Se a criança é mais acelerada, se a pessoa é mais calma. E para provar isso, cara, você pode perguntar, e eu acho legal você fazer a tua árvore genealógica. Se você perguntar para a mãe, ela vai falar: poxa, a minha gestação foi turbulenta, tu não estava planejada, entende? E dá para ver isso da filha daí, entende? Então, isso é um processo em que acontece desde a infância, e principalmente entre 0 e 8 anos, é com a mãe que é criada as crenças, as memórias que assim, traumáticas e também possibilitadoras, tá? Tem uma metáfora que eu acho legal, que dos 8 anos, do 0 aos 8 anos, é da porta para dentro, é você consigo mesmo, é a tua autoestima, como você lida consigo mesmo, é você dentro da sua casa, certo? Sua casa, quando eu me refiro, é uma metáfora consigo mesmo. Imagina que você é uma casa, que acontece várias coisas, uma casa que ela pode estar em uma construção, pode estar em uma reforma, toda casa precisa de limpeza, assim, bem dizer, diariamente, né? Precisa lavar a louça, precisa limpar o chão, então a mesma coisa. É interessante fazer faxina mental, certo? Então, imagina que nós temos uma casa dos 0 aos 8 anos, que é você consigo mesmo, e dos 8 aos 12, esses 4 anos é com o pai, ok? E quando eu falo isso, é a energia masculina e a energia feminina, porque tem alguém aqui que cresceu e teve separação dos pais, cresceu sem pai ou cresceu sem mãe? Alguém? Não? Ok. Então, eu tive a separação dos pais. Então, assim, ficou meio dividido e é um pouco mais confuso e tem muita crença limitante só na separação. O filho traz a culpa muito para si, entende? Talvez você, olhando para o seu pai, olhando para sua mãe, você pode culpar eles, independente da idade, entende? Independente da idade. Eu vejo pessoas nos treinamentos, a média dos treinamentos que as pessoas fazem comigo é entre 35, 50, 55 anos. E eu vejo nos treinamentos pessoa com 60, 70 anos dentro do método CIS, por exemplo, entende? Então, independente da idade, a tua mente não consegue distinguir isso. E pai e mãe não morrem emocionalmente, certo? É interessante deixar isso claro. Quem tem pai, quem tem mãe aqui na Terra junto conosco, mas também quem o pai e a mãe já partiram, emocionalmente estão junto conosco, certo? E tudo que acontece de mal, o que para a criança, olhando não para nós aqui adultos, mas para a criança lá emocionalmente, se acontece algo negativo para ela, a culpa é de quem? A culpa principalmente é do pai ou mãe, entende? Então, pai e mãe têm essa influência muito direta para o filho. Isso aqui é um pouco do contexto para você entender o que eu vou falar, e tem na apostila agora na página 6. Na página 6, aqui eu perguntei antes para a Márcia e eu vou perguntar para vocês. O que é crenças? Para vocês, o que vocês identificam como crenças? Enquanto isso, eu vou lendo aqui o chat. E comenta aqui no chat o que é crenças para vocês. Vendo os comentários. Comenta aqui o que é crenças. O que tu identifica como crenças? Alguém gostaria de compartilhar aqui, falar, enriquecer ainda mais esse momento e falar? Eu costumo dizer que quem fala tem muito mais oportunidade,
porque aqui dentro é um ambiente seguro, lembre-se disso, é um ambiente seguro e tem uma coisa que me ajudou muito, que é um termo que se chama as tuas feridas expostas aceleram o processo. É um termo lá da Febracis que, se você mostrar as tuas feridas, o teu processo de cura, o teu processo de cura emocional, o teu processo de cura, talvez material, física, espiritual, é maior. Se tu guarda só para você mesmo, é muito mais complicado. Entende? Quando você abre as tuas feridas, as feridas expostas vão acelerar o processo de cura e, por consequência, resultados. Tá bom? Alguém quer compartilhar o que é crenças para si, e talvez alguma crença que tenha? Sim, eu posso falar sobre Pode falar. crença. Eu comecei falando que era uma limitação, mas assim, vou completar minha fala, né? Limitação no sentido de que você deixa de acreditar em outras coisas. Você se limita a algo que você acredita, e aí aquilo que não está na sua crença acaba sendo até um ofensor em alguns casos. Uhum. Deixa de ser, Perfeito. a sua crença acaba sendo uma verdade absoluta, enquanto outras verdades estão aí no paralelo e você acaba não deixando que elas se manifestem, né? Perfeita colocação, amiga. Perfeita. Ah, assim, muito boa, muito boa. Parabéns por compartilhar. E podemos dar assim, para nossa mente imaginar mais facilmente, pode ser como um ar-condicionado. O ar-condicionado ele é condicionado a uma temperatura. Da mesma maneira, gente, da mesma maneira, é nossa carteira. Da mesma maneira, o nosso condicionamento financeiro é através da nossa mentalidade. Eu fiz todos os treinamentos ali, eu acompanho várias pessoas e sempre estou fazendo treinamento. Gente, finanças tem mais a ver com mentalidade do que técnica. Finanças tem mais a ver com mentalidade, quanto você é capaz de gerar riqueza, de transbordar, do que dominar uma técnica ou algo do tipo. E isso, talvez de maneira. Isso aqui faz sentido para vocês? Vamos ver se faz sentido. Faz? Yes? Então, eu muitas vezes falava que fazia sentido e eu afirmava. Só que isso de maneira racional eu afirmava. De maneira racional eu falava, gente, tem muito mais a ver com mentalidade, eu sei disso. Só que o orgulho de eu falar que eu sabia e, poxa, tá acontecendo, eu sei que é mentalidade, mas eu não tinha resultado. Então, como eu sabia, mas eu não tinha resultado? Não estava fechando, não estava assim congruente. Porque se eu sei de algo e aquilo é positivo, poxa, naturalmente eu vou fazer aquilo e vou ter resultado positivo. Então, se eu estou tendo resultado negativo, no exemplo das finanças, e eu sei que é a minha mentalidade que trava ou destrava as minhas finanças, poxa, tem algo errado, não está fechando as contas. Por quê? Porque muitas vezes a gente entende só com o cérebro do lado racional. O lado racional é eu saber aquilo, entende? Tipo, o lado emocional é eu conseguir fazer aquilo, é eu conseguir sentir na pele aquilo. Eu, por exemplo, eu tinha uma limitação muito grande nas finanças, que eram os R$ 5.000. Gente, era muito complicado para mim os R$ 5.000, porque eu fui condicionado a fazer. Eu tinha a mentalidade que eu ia fazer uma faculdade, ia ter uma vida estável, ia ter uma casinha, uma família, e ia ter R$ 5.000 por mês, e aquilo ia trazer a minha estabilidade. Eu contei nas lives e foi muito complicado para romper a barreira de 5.000, entende? Para ir para 10. Daí, tipo, para criar objetivos, para chegar a 30, eu entendia que era só a cabeça, era só o desenvolvimento da mentalidade mesmo, do que entender sobre a gestão. Porque eu fiz os cursos, eu fiz as formações, eu entendia sobre gestão, sobre livros de gestão. Só que, cara, gestão tá, vamos somar aqui básico, entender o que entra, o que sai, qual o fluxo, o que, que eu vou fazer com o meu dinheiro, qual o ROI, LTV dos meus clientes, essas técnicas, tá, eu entendi, mas a minha limitação era mental, porque eu chegava a 5.000,
e ia para 4.800, 4.500. Chegava a 5.500, voltava e ficava nessa média, entende? E isso acontece na nossa vida. Se você for olhar para a tua vida, ela tem um parâmetro financeiro também. Tu não sai de um. É muito extraordinário uma pessoa sair de um patamar. Vamos dar um exemplo: de 2.000 e ir para 10.000 e se manter nos 10.000, entende? Um exemplo de uma pessoa que está garimpando lá e acha uma pepita de ouro, ou um diamante, está peneirando, ou ganha na Mega Sena. Se for olhar estatisticamente, a pessoa fica mais pobre do que ela tinha atualmente antes, entende? Por quê? Porque não está na questão financeira. Se a pessoa ganha 2 ou ganha 10 e ela começa a gastar 10, ela vai ficar mais endividada e volta a ganhar 2, entende? Ela ferra mais a vida dela do que antes. Eu estou dando um exemplo financeiro porque é algo simples de imaginar. Só que o financeiro é só um resultado. O financeiro não é o mais importante entre todos, time. Assim, emocionalmente, olhando, é simples. Lembra-se disso, a tua comunicação tem muito poder e é interessante falar, é simples a questão financeira. O que é mais complicado é você desenvolver a tua mentalidade, que tem muita complexidade, tá? Porque, assim, lembra-se disso, a nossa mente hoje, ela é a base da nossa memória, certo? Faz sentido isso para vocês? A nossa memória, ela fica, se a gente for colocar em um ponto, é claro que é distribuída no nosso cérebro, mas ela é aqui, ó. Coloca a mão aqui. Isso aqui é interessante. A gente ancora um movimento. A memória fica aqui. E ela é que nem um cavalo marinho, tá? No nosso hipocampo, onde fica a nossa memória, ela é um formato de um cavalo marinho. Assim, eu decorei a memória. Entende? Eu desenhei um cavalo marinho, eu decorei. Poxa, isso aqui. Entende? Eu associei a uma imagem e a um lugar do cérebro. Então, isso também é alguns hacks que vocês podem usar aí na vida em questão de mentalidade. E a nossa memória, ela, vamos ver se fica mais claro assim, ó. Compartilhar a tela, não, quadro em branco. Aí, vocês veem não, que não vem. Vamos compartilhar. Vou compartilhar aqui no computador. Vou aqui, quadro de compartilhamento. Ó, vou imaginar que a nossa memória, para ficar muito assim, muito lógico, porque isso aqui é a base do que vocês vão entender em seguida. Então, vamos imaginar que isso aqui é a memória. Os meus desenhos não são admiráveis, tá, time? Mas é para ter uma noção. E aqui, vamos dizer que é o tempo, certo? Tempo. Vamos desenhar aqui. E aqui é a tua vida atualmente. Vida atual. E o que acontece, e é muito interessante, é no tempo. No tempo, nós temos duas coisas. Aqui, a distorção do significado, e também nós temos aqui a distância, no caso, distância do tempo em si, certo? Então, isso aqui é uma representação da nossa vida, certo? Aqui nós temos uma memória. Por exemplo, eu tinha a memória lá. Gente, o que tem a ver, e talvez passou de maneira assim, batida para vocês, mas o que tem a ver
um abuso sexual com 8 anos, com envolvimento com drogas com 14. Entende? O que que tem a ver? Entende? Nós precisamos nos perguntar como. Como que acontece isso? Como que acontece isso na nossa mente, certo? Então, como que acontece isso na nossa mente? Eu já tive lá com 8 anos, era um reflexo do que eu vivi antes, porque eu queria aceitação. A principal crença, gente, a aceitação limitante. Nós estamos focando um pouco na limitação, tá? Então, a crença de aceitação e assim o resultado financeiro, material, emocional, nos relacionamentos, o principal resultado da nossa crença de aceitação é a escassez. É a escassez. Então, o que que eu queria lá? E isso olhando muito de um lado psique, tá? Eu aprendi isso na psicanálise, eu parei com a psicanálise e fui agora, eu estou em vestibular para iniciar na psicologia, porque nós temos a nossa mente aqui, só que eu tinha uma mente dos 8 anos que eu tive o abuso por aceitação. E o que eu fiz? Eu me fechei, eu não contei para ninguém, entende? Eu não entendi aquilo como algo prejudicial. Eu queria a aceitação do pai e da mãe, porque se eu falasse para eles, gente, ia ser ruim, entende? Ia ser desconfortável. E o nosso cérebro, o Freud iria falar que ele evita a morte. Ele evita a morte. E o que que acontece? Quando eu passei por um abuso, eu evitei o máximo aquilo. E o que que acontece? É uma cortina branca. A gente costuma falar aqui que é uma cortina branca. Eu nem lembrava daquilo. Eu não lembrava que aquilo me paralisava, que me limitava. Porque a maior parte do que a gente vive é inconsciente. É inconsciente. Aí que está o complexo da nossa mente, porque é inconsciente. Se fosse tudo consciente e a gente conseguiria trazer, isso está me travando, isso me trava, ficaria muito simples, né? De evoluir. Ficaria simples de evoluir, mas não é assim. Então, a gente precisa mergulhar no nosso ser, na nossa identidade, para identificar essas coisas limitantes. E eu queria muita aceitação. Com 14 anos, o que aconteceu? Com a mesma pessoa que eu tive o abuso sexual, foi a primeira vez que eu usei drogas. Mesmo passando esse tempo longe da pessoa, eu me encontrei com um grupo de amizade que eu comecei a me envolver com drogas. E aquilo só comprovou a minha crença. Esse grupo é o que eu pertenço. Porque a gente chama as pessoas de marginais, entendendo o conceito por trás de marginalidade. Marginalidade é a criança emocional que ficou à margem dos pais, certo? No meu exemplo, por exemplo, eu fiquei à margem dos pais quando o pai ele foi para a política, ele foi vereador da cidade, trabalhou muito, muito, muito. A mãe cuidava da casa. Depois veio o outro irmão e quando veio o outro irmão eu ainda era criança. Eu tinha 11 anos quando veio o outro irmão e naturalmente a atenção volta mais para o outro irmão. Então eu fiquei à margem da família e eu fui buscar outra aceitação, porque tem aceitação em grupo de usuários de droga. Vamos dar um exemplo maior ainda, numa, deixa eu trazer um exemplo assim, num grupo de usuários ou traficantes ou pessoas assim que roubam. Ou, vamos dar um exemplo, lá no topo da favela, as pessoas têm esse senso de pertencimento? Sim ou não? Tem. De maneira muito lógica, tem. Ei, vem aqui, meu irmão. Abraça. Ah, tu fez isso, ganha isso. É isso aí, tamo junto. Mexeu contigo, mexeu comigo. Entende? Tem esse senso. Talvez na infância não teve. Talvez na infância criou crenças de rejeição, entende? Você só faz merda, coisas que eu ouvia, tá? Seu merda,
Se tu falar isso para tua mãe, eu vou quebrar teus dentes. Se tu fazer isso, você vai levar isso. Para tu passar na escola de ano, tu vai ganhar uma piscina, tu vai ganhar algo para fazer alguma coisa. Entende? Comparação. Ah, o teu irmão fez isso. Olha o teu primo. Olha como aquela criança faz. Comparação na frente da outra. Sofrimento da mãe ou do pai. Choro da mãe e do pai, cara. É horrível para a criança emocional. Se você viu o pai ou a mãe chorando, e até hoje, talvez, se você chora, ou o marido chora na frente dos filhos, porque o filho se culpa. Um filho se culpa demais, a culpa é do filho. E isso vai armazenando, e quando tu armazena e fecha, imagina quantos anos foi criando uma camada e camada de armadura, até abrir essa armadura, identificar e melhorar isso, entende? É pouco fácil. É pouco fácil, é doloroso olhar para o passado e ver isso. Para quem é pai e mãe há mais tempo, eu vejo nos treinamentos individuais, os pais e mães, quando identificam isso, se culpam muito e têm consciência sobre isso, porque acaba repetindo o padrão, certo? A gente teve um padrão e nós estamos aqui para quebrar um padrão hoje. A gente foi criado, time, por pai e mãe. A gente tem uma carga genética, a gente tem o nosso ambiente e isso forma as nossas crenças, certo? Onde a gente foi criado, pai, mãe, tipo sanguíneo, cor dos olhos, estrutura do corpo, tudo isso influencia. Hoje, nós identificamos que o ambiente influencia muito mais, entende? Se você for colocar num ambiente de escassez muito grande, naturalmente, tua mente vai se balancear naquele momento, entende? Se você for colocado num ambiente, assim, de prosperidade, de pessoas que falam outras coisas, coisas diferentes que você admira e que você quer chegar naquele lugar, naturalmente tua mente vai se condicionar aquilo. Mas a pergunta a se fazer não é essa. A pergunta a se fazer é em qual ambiente você está inserido hoje. Porque para ter resultado ali no futuro, você precisa identificar qual o ambiente está inserido hoje. Onde você está inserido? Do que as pessoas falam na roda quando vocês vão conversar? Quais foram as últimas mesas que você sentou para jantar com pessoas? São pessoas que você admira e que você quer ser como elas ou parecidas ou não? Sinceramente, isso foi o que virou a chave para mim, assim, de maneira muito nítida e extraordinária, foi isso que virou a chave para mim. O entendimento sobre o que o ambiente cria de crenças na minha vida. E eu entendi isso e eu comecei a ficar doido. Eu fiquei doido, eu fiquei muito mal também, porque, gente, eu estava num ambiente escasso. Um ambiente escasso. Tem pesquisas, e eu posso mandar depois pesquisas de um livro chamado Poder das Conexões. Poder das Conexões é um livro que fala sobre o contato social na sua vida, sobre o impacto de pessoas que fumam e tem um impacto na tua vida, isso inconscientemente, e daí traz a porcentagem, aonde você mora, 1 quilômetro de distância. No livro traz a porcentagem, quanto isso influencia na sua vida, entende? Todo mundo aqui, só para fazer um balanço até aqui, todo mundo aqui acredita que existe um mundo espiritual, que existe energia à nossa volta? Pega a mão, por favor, aí, só para saber fazer um balanço. Tá, ok. Então, eu acho que está fazendo sentido. Então, não estou falando numa linha de raciocínio, ao contrário. Porque, entendendo isso, as pessoas te influenciam ou não. Tu chega numa casa, tu sente se é um ambiente pesado. No teu trabalho, tu sente se é um ambiente pesado ou não. No teu quarto, onde você está, tu sente se é um ambiente pesado ou não, entende? E isso influencia muito. Para mim, foi a principal coisa que fez eu ter resultados, que fez movimentar as minhas crenças, tá? Porque eu fiquei doido, no sentido positivo. Eu e a minha esposa tínhamos construído uma casa ano passado, a gente investiu dinheiro, a gente investiu tempo, energia e construímos uma casa,
Deu uma semana para outra, a casa não estava pronta. A gente tinha feito tudo por dentro, estava muito bonitinho, o ambiente tudo tranquilo, no meio do mato, entende? Uma casa, assim, era um sonho de tranquilidade. De uma semana para outra, meu Deus, eu preciso sair daqui. A gente estava finalizando a casa. Vão sair daqui, vão se mudar lá para Porto Alegre, onde acontece toda a muvuca do dia a dia, e vamos morar na frente da Febracis. Porque eles falam que quem fica perto tem mais possibilidade de crescer junto. Vamos se mudar para frente da Febracis. De uma semana para outra, time, a gente estava se mudando. E foi muito doido. Foi muito doido. Tanto que isso foi final do ano passado, um ano atrás, de novembro e dezembro. Antes a gente já tinha uma condição, a gente já vivia só do online, só dos treinamentos. Só que, lembra-se, lembra da vaquinha da semana passada? A minha vaquinha estava muito tranquila. Muito tranquila. Gente, a minha vaquinha estava tão cuidada, tinha leite já tinha manteiga, tinha tudo a minha vaquinha. Mas eu não estava jogando ela, entende? Eu morava no interior, tinha vários penhascos, mas eu não jogava aquela vaquinha do penhasco. Eu ficava cuidando dela, era a zona de conforto. E quando a gente se expôs na zona de desconforto, gente, foi muito constrangedor da nossa parte, as nossas crenças eram muito limitantes para os ambientes que a gente foi vivenciar. Muito limitante para os ambientes que a gente se expôs, entende? Só que a gente começou a sentir coisas diferentes. E nós costumamos falar que as crenças limitantes são como frangas. Elas começam a gritar. É uma maneira dinâmica e fácil de gravar. Lembra-se disso, todo mundo tem franga. A franga é aquela crença negativa, destruidora, que vai aprisionando a vida da pessoa, entende? Ok? Entendendo sobre a franga? Nós temos uma franga e muitas vezes ela grita. Por exemplo, eu olhando para vocês, ou vocês olhando para mim, vocês identificam crenças inconscientemente. Só que muitas vezes eu aposto que você vivencia isso no dia a dia também. Talvez com uma pessoa que está desatualizada sobre a sua área de trabalho, que tem uma consciência muito grande sobre aquilo, você olha e, poxa, tu não tem consciência sobre isso. Tu é limitada nesse setor. Então é uma franga gritando, entende? E para quem sabe, a pessoa olha, meu Deus, como tu não sabe disso? Entende? E muitas vezes as pessoas, elas não estão dispostas a te ajudar. No mundo, ali fora, gente, assim, é uma selva, né? É uma selva. As pessoas não vão querer sair do conforto delas para te ajudar. O mundo, muitas vezes ali fora, para te ajudar, eles vão querer alguma coisa em troca, certo? Eles vão querer que tu vai fazer alguma coisa para eles. Eles não vão. E isso, se você for olhar o teu trabalho, é isso também. Se você trabalha fazendo uma coisa em troca de algo, entende? E muitas vezes as pessoas, elas olham para ti e elas veem crenças limitantes, mas elas não estão dispostas, porque tu tem que dar algo em troca. É como um trabalho, tu faz alguma coisa por algo em troca também. Aqui, na página 6, vocês identificam aqui como são criados modelos mentais na nossa infância, como agimos, reagimos de maneira consciente ou não a toda e qualquer situação. Agora lembre-se, a toda e qualquer situação. Assim, time, de maneira absoluta, toda e qualquer. Como a gente acorda, qual pé a gente coloca primeiro no chão, como a gente escova os dentes, como a gente amarra os cadarços. Cada detalhe, a gente toma cerca de 35 mil decisões por dia, com cerca de 2.000 por hora, e tudo isso é inconsciente, a maior parte, né? A gente não imagina tomando 2.000 decisões por hora. Então, essas decisões são com base nas nossas crenças, que foram formadas principalmente na nossa infância. Ok? Para quem ainda está confuso isso, meu Deus, como funciona? Para quem ainda está confusa? Sinceramente, para todo mundo está tudo claro. Sério? Tá bom. Ok, vou interpretar como um sim. Então,
identificamos aqui agora como forma. Como forma isso na nossa mente? Na página 6, nós temos informação VAS. Todo mundo aí está na página 6? Yes? Porque aqui Na não página tem, não tem número, né? Não vem com número, não. não tem número, não tem número. Não tem. Na aula 2. Aula 2. Primeira Aula página 2. da aula 2? Primeira página Aula da aula 2, né? Isso, isso. Naquele quadrado, nós temos informação VAS. Informação VAS. Lembram-se disso, é muito legal que tu rabisca toda essa apostila. A gente não programou nada, mas vamos fazer assim, tipo uma gamificação. Quem tiver com uma apostila mais rabiscada ganha, porque isso vai ajudando muito tu a ter essa cognição, certo? Então, o VAS significa visão, audição e sinestesia. Sinestesia é no quesito de sentir, tá? Tem dois tipos de sinestesia, tem uma que é com C. Nesse caso, de sentir é com S, tá? Já foi um questionamento para mim sobre isso. Então, nós criamos, através da visão, o que a gente viu e o que a gente também não viu, a gente somente ouviu. E também o que a gente sentiu, ok? E eu pergunto para você, qual a principal memória que tu tem negativa do teu passado? O que tu lembra, principalmente? Principalmente, eu quero que tu anota isso. Eu vou trazendo e vou... aqui eu vou começar o conteúdo e vocês vão perceber que a minha linha de raciocínio, muitas vezes eu vou ser muito direto e vou passar muito rápido. Então, vai anotando e depois vocês podem tirar questionamentos, tá? Então, respira fundo aí comigo. Abre o peito. Eu quero que você faça essa dinâmica. Depois vocês vão entender tudo, tá? Mas eu quero que tu abra o peito, o teu corpo. Abre o peito, abre a mente e respira fundo. E nós temos o conceito VAS, significa visão, audição e sinestesia. A visão é tudo que você viu, certo? Tudo que você viu na sua infância. Você viu e aquilo foi distorcido pelo tempo e pelo significado, ok? O que tu viu? Eu vi a mãe e o pai brigando, ok? O que eu ouvi? Eu ouvi ou não? Eu tampei os ouvidos? Eu tampei os olhos ou não? O porquê hoje eu não consigo imaginar minha vida daqui 2 anos? Será que em um momento desafiador eu coloquei a mão nos olhos, eu me escondi, criancinha, eu coloquei a mão nos ouvidos e hoje eu tenho dificuldade para aprender as coisas, para interpretar um livro, entende? Toda a questão limitante que a gente foi criando e a gente identifica hoje para ter um resultado ali na frente, para a gente ter esse romper, poxa, foi criada através do VAS, visão, audição e sinestesia. E vocês entenderam que nós memorizamos e temos maior cognição quando a gente faz movimentos, né? Quando a gente coloca a mão na mente, poxa, aqui é o hipocampo, aqui é a memória, então aqui é tipo um cavalo marinho, tudo isso vai alimentando a tua cognição e melhorando a tua memória. Isso ficou claro, né? Então, eu quero que você faça comigo e faça de maneira verbal e audível. Time, confia nisso. Funciona de maneira verbal e audível. Faça assim, ó. E com movimento também. Aqui, ó. Aqui tem, sinceramente, assim, ó, time. Quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. Então, assim, ó, aqui em cima, nós vamos fazer aqui em cima, vamos fazer aqui e aqui embaixo, certo? Então, primeiro, ó, aqui a gente tem a visão. A gente tem a visão aqui em cima. Aqui tem a visão, aqui tem a audição, certo? E aqui, vocês estão conseguindo me ver, né? Aqui nós temos o sentir, ok? Então aqui a gente vê, aqui a gente ouve e aqui a gente sente. Então, ó, é VAS. Nesse sentido, a gente vê, ouve e sente. Então, para gravar, time, somente mais uma vez. E você repete também, de maneira audível, para gravar na sua mente isso. Para sempre quando você bater no desafio ali na frente, você não pensar que é o acaso ou aquilo está acontecendo e tu não merecia.
acontece por conta das tuas crenças que tu viu, ouviu e sentiu. E tu consegue lembrar com um conceito vasto nesse momento o que tu viu, o que tu ouviu, o que tu sentiu, o que tu precisa reprogramar nesse momento, certo? Então é visão aqui em cima, audição e sinestesia, certo? Visão, audição e sinestesia. Então, nesse sentido, é como nós criamos o nosso senso de realidade, certo? E isso vai de uma maneira muito profunda, time. Eu vou deixar assim uma pitada e vai de você ser curiosa suficiente para pesquisar que nós temos também os movimentos oculares, tá? Isso também é um estudo sobre o que a gente fez agora. Quando a pessoa olha para cima, ela está imaginando uma coisa. Quando ela olha para o lado, ela está buscando interpretar algo que ela ouviu. E quando ela olha para baixo, e a movimentos assim, milésimos de segundos, ela está sentindo algo, certo? Então, isso é utilizado muito quando tu quer saber uma verdade da pessoa, se tu quer identificar se ela está mentindo ou falando verdade, se tu pergunta uma resposta que é para ela sentir e ela está visualizando, ela está criando algo, tipo, já é algo a se questionar, se perceber isso nos relacionamentos, nas vendas, pessoal das vendas aqui, isso é muito utilizado nas vendas, e daí vocês entenderam aqui a visão, audição e sinestesia. A pessoa olha para o lado, audição, para baixo, sinestesia. Só que de uma maneira mais profunda, e isso é um conteúdo que eu estou trazendo a mais, que é, nós temos o lado, o hemisfério esquerdo e direito do cérebro, certo? De uma maneira, assim, uh, imaginária, tá? Porque é tudo interligado aqui. Mas nós temos o lado direito e esquerdo do cérebro. O nosso lado direito é o nosso campo onde a gente vai imaginar, é onde mora as nossas emoções, é o lado criativo. Lá, já o lado esquerdo é o lado racional, entende? E quando a pessoa olha para o lado esquerdo ou direito, ela está imaginando e criando, ou ela está sendo racional e lógica, certo? Então a gente identifica isso também, porque quando a gente olha para um lado, ativa um lado do hemisfério do cérebro. É só uma pitada de um assunto para vocês se aprofundarem como tema de casa, tá, time? Mas lembre-se que esse conteúdo, o VAS, tem uma profundidade gigantesca e é a base das nossas crenças sobre o entendimento. O VAS cria um senso. Um senso. Tudo que vocês estão vendo aqui, esse ambiente, vocês criam um senso inconsciente. Nós somos seres que somos preconceituosos, um preconceito sobre tudo. A gente tem um preconceito sobre tudo, entende? Eu olho para a Rúbia e ela tem um cabelo encaracolado, ela está de fone de ouvido, ela está no ambiente, ela está com a mão aqui, já dá para identificar uma coisa, entende? A Márcia, a maneira da roupa, o tipo do cabelo, o jeito do rosto, a Ana, o Sandra, a Tabata, a Sani, dá para ter um preconceito sobre tudo isso, certo? Inconscientemente a gente já tem, entende? Nós, antes de confiar em uma pessoa, nós já, inconscientemente, já confiamos ou não. Ah, tu eliminou, entende? E isso é nos primeiros segundos. Depois, para mudar essa impressão, é pouco fácil. A tonalidade da voz, como fala, tudo isso, roupa, ambiente, tudo isso influencia muito. Então, a gente cria de maneira visual o que a gente está vendo. Aqui nós estamos vendo todas vocês, todos vocês. Quando a gente escuta como vocês falam, a dicção, a maneira, a expressão que vocês falam, isso também importa muito. E também tudo que a gente sente quando a pessoa fala. Que nem se eu falo que eu tive um abuso sexual e eu falo sorrindo que eu tive um abuso sexual, gente, tipo, não fecha a lógica, entende? Então, você não vai sentir o que eu pretendo que vocês sintam, para vocês terem um entendimento sobre algo, certo? Então, tudo, se você pode até aparentar ser algo, você pode falar algo, mas talvez a pessoa sente algo contrário sobre você.
Não vai fazer muito sentido. Vamos pensar assim, no seu círculo social, tem aquela pessoa que se veste muito bem, fala muito bem, mas tu sente alguma coisa, poxa, parece que a pessoa sempre quer passar a perna em mim, ou parece que a pessoa não é confiável, parece que a pessoa tem segundas intenções completamente em tudo. Tem pessoas assim que você conhece, já viu, conheceu? Gente, eu conheço, assim, não sei em toda a família se tem, mas eu conheço, até na família, assim, e talvez isso é inconsciente da pessoa também. Talvez ela seja uma pessoa boa, só que ela não saiba expressar isso, certo? E isso acontecia comigo. Se for olhar o primeiro vídeo que eu gravei lá para o YouTube, eu vou trazer isso na próxima aula. Gente, era uma coisa, entende? O celular. Perdeu o som para mim. Para mim também. Acho que travou. Ah, voltou, tá voltando. Tá sem som. Tá me ouvindo? Tá sem som, meu Will. Fala alguma coisa. Vamos ver o que Agora houve. acho que voltou. Fala. Voltou? Voltou. Voltou? Yes. Então tá. Todo VAS, visão, audição e sinestesia, nós criamos um senso e todo senso cria o que a Márcia falou, uma convicção. Uma convicção. Tudo que a gente sabe nos trouxe até aqui, até esse estado, mas não é o que a gente sabe que vai levar nós para um outro nível, entende? Porque se nós já soubéssemos aqui o que está no outro nível, a gente já faria tais coisas, pensávamos, sentimos, agimos de tal forma. Então, tudo que te trouxe até aqui, te trouxe até aqui. O que vai te levar para outro nível precisa ser outra coisa. E talvez, lembra-se, tem o lado emocional e racional. Muitas vezes não é racional. Talvez tu seja uma máquina de conhecimento, lógico, mas emocionalmente talvez tu não saiba expressar isso para o mundo ali fora. Talvez tu saiba muito sobre a tua profissão, sobre o que tu faz, mas emocionalmente tenha travas. Então, o que tu precisa saber? E isso é muito legal e muito assim prático, porque é você consigo mesmo. É você consigo mesmo. Não tem nenhuma pessoa, time. Não tem uma pessoa que vai conseguir identificar o que tu tá passando. Ela pode ser um instrumento. Eu, a Sânia, a Mônica, somos instrumentos aqui, mas não conseguimos falar, amiga, é isso exatamente vai te levar ao ponto B dessa forma. Entende? É insensatez. A gente tem as ferramentas e a gente nos permite ser usados. Então, você vai precisar identificar. Você escreveu no início da aula a principal memória negativa que você tinha. Então, ali, nessa memória, que está o propósito dessa virada de chave. Dessa virada de chave. Dá um novo significado para essa memória. E todo senso cria uma convicção, uma certeza que é uma crença. E toda crença, ela cria um comportamento. E todo comportamento gera um pensamento, sentimento. E que daí o que acontece? Volta a acontecer. É um padrão. Você pensa, sente e fortalece a tua crença com ações. Você sempre está pensando e sentindo, certo? Eu estava em uma reunião hoje e uma pessoa, assim, está em um desenvolvimento profissional muito legal. Ela está prosperando. Porém, veio uma colega dela e falou: poxa, parece que está indo muito rápido, está se arriscando. Ela está fazendo uma transição. E daí, o que aconteceu com essa pessoa que é minha cliente? Ela ficou um pouco para baixo. Ela duvidou, entende? E daí ela começou a pensar e sentir coisas negativas, entende? Poxa, será? Será que eu consigo? Será que eu que estou me arriscando? Será que vai dar errado? Entende? O será começou a paralisar. Então, na sessão, a gente precisou fortalecer realmente tudo que ela é e o que ela pensava e sentia
trouxe para ela muitas oportunidades, entende? E quando nós pensamos e sentimos coisas positivas, isso, time, tem uma profundidade gigantesca. Eu queria que tu gravasse isso na mente. Pensando e sentindo coisas positivas, você vai colher resultados positivos, entende? E isso mora no campo da experiência, não mora no campo lógico, mora no campo da experiência. E tem muitos testes, tem as comprovações que o nosso cérebro não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Se fechar os olhos, você tirar os sapatos, tirar a pantufa, tênis, se você ficar de pé descalços e a gente imaginar, colocar um ar-condicionado, colocar uma música na sua frente e falar para você imaginando e botar areia ainda mais nos seus pés. Imaginar que tu tá numa praia. Sim, você vai sentir até água salgada na boca, entende? Os maiores medos, maiores obstáculos, nós criamos na nossa mente. Na nossa mente, entende? E aquilo se torna na nossa mente real. Então, como que a gente cria uma nova realidade? Pensando e sentindo coisas diferentes também, ok? Na minha percepção, na minha crença, o maior paralisante no quesito você vai criar pensamentos e sentimentos novos é o ambiente. Se o teu ambiente não está preparado para isso, gente, é pouco fácil você mudar, entende? E para você mudar, se você não tem clareza aonde você quer chegar, piorou. Não tem como seguir. Daqui para frente, não tem como a gente seguir o treinamento se você não saber onde tu quer chegar. Entende? Não tem. É como um navio. E trazendo a concepção do navio para a nossa vida. Se a gente não sabe onde nós queremos chegar lá no destino, a gente fica à deriva. Vem o vento para um lado, vai o vento para o outro, entende? E quanto a vida tem levado, sinceramente, a tua vida assim, vai para um lado, vai para o outro. Vai para um lado, vai para o outro. As situações vão guiando a tua profissão, vão guiando os teus relacionamentos, entende? E nada é por acaso. Tudo só está fortalecendo as tuas crenças, entende? Só está fortalecendo, comprovando que a tua crença é autorrealizável, entende? A tua crença é autorrealizável. Então, ela vai acontecer em acontecimentos diários. Eu, não sei se eu sou uma mãe muito boa. Um exemplo aqui. Quem aí é mãe ou pai? Aí, pais, tá? Metade, metade. Então, vamos dar exemplo sobre outra coisa. Vamos dar exemplo sobre dinheiro. Vamos dar um exemplo sobre dinheiro que todo mundo aqui vai imaginar. Exemplo sobre dinheiro, Tim. Coisa muito, muito simples, que eu escutava e eu vi, assim, na minha trajetória, duas coisas. Dois cenários, e vou trazer sobre o cenário atual. Dois cenários do passado. O meu pai e minha mãe estavam muito bem financeiramente. O pai tinha muitas obras, a mãe cuidava da casa e nos cuidava, e o pai estava na política, tinha muita remuneração, e a gente estava muito bem, tinha 3 carros, tinha 2 terrenos, estava com plano de outra casa, já estava com uma casa muito boa no centro da cidade, estava tudo muito legal. E aconteceu que a gente chegou num pico, assim, um pico e ficou sem base. A gente saiu a primeira vez para viajar. A gente, se eu não me engano, foi 15 ou 21 dias, só viajando. A gente foi para Gramado, foi para as praias, foi nos parentes. A gente foi viajar, primeira vez e única vez. E a gente fez a viagem. Na viagem, o meu pai recebeu uma ligação da prefeita que ele ia precisar sair da política. Entende? Por movimentos ali de política, ele ia ter que sair. Nas obras, uma obra que estava para fechar e ele já estava contando com aquilo, ele ia fechar a terceira obra, que ia estar tudo junto. Ele estava fazendo 2 casas, e as casas tudo de alto padrão, e ia fechar uma outra obra em um frigorífico, que era uma obra grande. E o cara cancelou. E uma obra já estava em finalização de uma casa,
daí ia ficar só uma, entende? Aquilo foi um baque muito grande. E a gente sentiu aquilo na pele. Foi preciso vender um carro, foi preciso diminuir os custos de vida. Então, eu, como criança, eu senti aquilo. E o que que eu entendi? Quando eu fui viver a melhor coisa, o cenário da minha vida, a gente foi fazer uma viagem em família. A gente criou muitas memórias. Quando aconteceu a coisa mais legal, aconteceu algo muito ruim. Entende? Aconteceu algo muito ruim. E que a gente precisou cortar tudo e nunca mais aconteceu aquilo. Nunca mais aconteceu aquilo. Então, sempre quando eu tiver as coisas muito bem, eu vou dar um jeito de sabotar. Eu tenho uma oportunidade, vou dar um jeito de sabotar. Outro exemplo mais simples. Estava com dinheiro na mão, eu ganhei, assim, estava com dinheiro na mão, vou no mercado, pai. E peguei dinheiro e passei a mão no olho. Filho, isso não pode fazer. Me xingou. Não pode fazer isso. Tu não sabe que dinheiro é sujo? Não pode passar a mão no olho depois que passou na mão. Eu, como criança, eu interpretei de uma forma, porque tudo que eu vi, senti, criou uma memória e um significado muito forte em mim. E o que que acontecia? Poxa, eu não consigo visualizar o meu futuro financeiro. Não conseguia. Poxa, como que eu vou visualizar? Eu não consigo ver. Uma coisa muito simples do passado que tinha acontecido. Uma memória muito simples. Outra coisa, sempre quando eu via dinheiro, o dinheiro sumia. Eu via que, poxa, tem esse dinheiro na conta. Agora sumiu. Um jeito de sabotar, entende? Por crenças, por memórias muito simples, entende? Isso no quesito financeiro. Mas aí vem tudo, time. Vem as crenças do teu campo mental, do teu campo físico, as crenças financeiras, as crenças materiais, as crenças do corpo, da saúde física. Eu atendi muitas pessoas, muitas mesmo, que quando estavam se saindo bem, elas se sabotavam na saúde física, elas ficavam mal, ou a família ficava mal. A família ficava mal, entende? Eu tô bem aqui, agora a minha rotina tá estável, vem uma doença. Minha imunidade é baixa. Time, a imunidade baixa tá falando das tuas crenças, entende? Se tá tornando uma rotina melhor e tu começa a se sabotar, entende? As crenças falam mais alto, as frangas estão gritando, certo? Então, nesse sentido, da mesma maneira, de maneira material, física, emocional, nos relacionamentos. Nos relacionamentos é um conflito gigante entre crenças. Porque imagina, se uma pessoa não se resolveu e daí encontra outra pessoa que não se resolveu e junta aqui, nossa, virou um embrulho só, e daí acontece muito atrito. Porque uma pessoa veio com um conjunto de crenças e veio outra com outro conjunto de crenças e aqui elas se juntam. Entende? E se tu olhar para o marido, tu vai ver um reflexo do pai, você vai ver uma maneira de como o pai se portava, se o pai era mais expressivo ou o pai era mais omisso, entende? Se tu é homem e tem uma mulher, tu vai ver um reflexo da mãe, gente, de maneira muito lógica, como a pessoa reage, os relacionamentos que tu tem hoje, tu vai ver um reflexo do pai e da mãe, tudo isso, entende? É uma maneira legal também de visualizar sobre os relacionamentos, que vão concretizar a tua crença, certeza inconsciente muitas vezes. E aqui nessa primeira página, você também tem o exemplo das crenças. Tem 3 tipos de crenças. Essa pirâmide se chama pirâmide do indivíduo. E aqui tem a crença de identidade, capacidade e merecimento. Tem a competência emocional, que é onde eu gosto de dar foco e desenvolver, que é o que eu sou, sinceramente, gente, de maneira muito lógica, quem tu é, e isso tu vai ver quem tu é pelos resultados que tu tem. Se tu tem resultado negativo e tá falando por muito tempo que tu é uma pessoa, mas tu não tá tendo o resultado que essa pessoa teria, alguma coisa não tá encaixando aí.
não está encaixando, entende? Então, eu sou, eu posso e eu tenho. É o comportamento ou a atitude de ser, fazer e ter. E aqui, na segunda página, tem a matriz de formação de crenças. Essa matriz, ela começa por comunicação, tudo que tu comunica de maneira verbal ou não verbal. O que tu comunica pensando, a Márcia na mente dela, a Rúbia, a Tabata, o Sandro, a Ana, falando aquela vozinha, a Tabata na mente dela, o Sandro na mente dele, só entende a todo momento. Vocês escutando aquilo, vocês estão conversando demais na mente de vocês. Estão fazendo um raciocínio. Isso é certo, isso é errado, isso eu não sei, isso aqui eu estou confuso, vou fazer isso, vou anotar isso, entende? Então vocês estão conversando na mente de vocês a todo tempo. E de maneira fisiológica, a tua comunicação também é expressa. Quando você tá com a mão assim, quando você passa a mão para baixo, tá significando que você não tá fazendo muito sentido, tu tá repelindo a ideia. Quando coloca a mão na boca, parece que a pessoa ela tá pensando algo e ela gostaria de falar algo, ou ela tá pensando algo que poderia falar e acrescentar, ou ela já ouviu algo, entende? E quando cruza as pernas, a pessoa, tudo isso tem um significado. Quando pisca de uma maneira, olha para um lado, para o outro, tem muito significado. Tudo isso. As expressões do corpo falam muito mais da pessoa, entende? Somente de olhar para a pessoa. Tem pessoas, e isso é interessante você começar a observar, que a pessoa já tem uma expressão para baixo, certo? Uma expressão para baixo, por muito conflito, entende? Muito conflito que foi empilhado negativo, muita pressão emocional sem ter uma base. Muitas vezes por encarar metas, objetivos que estão aqui e a inteligência emocional está aqui. Lembra-se, todo sonho precisa ter uma balança emocional, entende? Will, eu tenho 50 anos e eu aqui sou sedentária e eu quero correr uma maratona ano que vem. Vamos fazer o peso emocional disso. Ela vai precisar dispor de tempo, energia, ela vai precisar de muito esforço, foco, tempo e qualidade em uma área e desfocar de outras. Talvez não faça sentido. Talvez a pressão que a pessoa está sentindo ali é muito grande e não vale a pena. E aqui, comunicação, toda comunicação, ela gera imagem e diálogo interno, certo? Imagem e diálogo interno. Você imagina alguma coisa, quando eu falei da praia, do mar, naturalmente tu já vai pensar aquilo. Se a gente parar e falar para não imaginar um elefante cor-de-rosa com um sapato preto, a gente já pensou nisso. O cérebro, ele imagina. Olha só que legal. Isso é mais um hack para você. Não adianta a gente saber o que a gente não quer. Saber o que a gente não quer não é meio caminho andado. Não é meio caminho andado. Saber o que a gente não quer é somente atrair aquilo para nós, certo? Eu sei que eu não quero um relacionamento dessa forma e eu atraio isso. Caraca, por quê? Eu sei que eu não quero uma vida financeira assim, mas eu atraio isso. Nossa, por quê? Porque sempre que você não quer algo, o teu cérebro, antes de focar em não ter ou não realizar aquilo, ele vai se imaginar tendo. Se você imaginar, não feche aquela porta. Naturalmente, se você falar isso, for fazendo esses testes com a família, não feche a porta quando sair. A pessoa tende a fechar a porta, porque no cérebro dela, ela já imaginou a porta fechada, entende? Então, quando você foca no que você não quer, não é meio caminho andado. É mais prejudicial do que, assim, bem, que positivo na vida, porque atrai aquilo. Então, o primeiro passo para comunicar, pensar e sentir e fortalecer essas crenças limitantes ou possibilitadoras, entende? Eu trouxe mais exemplos negativos, mas tem crenças limitantes e tem crenças possibilitadoras. E toda crença é autorrealizável. Então, o primeiro passo, time, é criar uma visão positiva do futuro. Onde que você quer chegar? Onde que você quer chegar? E o objetivo aqui é você trazer uma visão extraordinária.
pode ser 5, pode ser 10 anos. De médio e longo prazo. Onde que você quer chegar? E aí na apostila, na segunda página que eu trouxe para você, da aula 2, você tem um campo para desenhar. Eu quero que você desenhe aí um desenho. É um João Palito, time. Um João Palito, tá? Um desenho, assim, entre 3 e 4 minutos. Desenha a tua visualização. Quais resultados tu quer ter? Como que você quer estar daqui 5 anos? Quer estar em outra casa? Quer ter outro tipo de relacionamento? Quer ter uma renda financeira diferente? Quanto que vai ser? Qual vai ser o lifestyle você ganhando essa renda? Imagine um pouco sobre isso e coloca no papel aí. Tem alguma viagem que você gostaria de fazer? Eu vou colocar uma música aqui para facilitar o desenho de vocês. E vocês vão trazendo. Lembra-se, visão, audição e sinestesia. A visão, lembra-se disso. Na imagem você precisa estar na imagem. Você é a pessoa principal. E se você vai estar sorrindo, coloca um sorriso no rosto desse desenho. E pode ser João Palito. Nos relacionamentos, na saúde física, na vida profissional, amorosa. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sunrise. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Palms rise to the universe as we moonshine and Malay. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. Imaginando esse desenho, agora não precisa trazer todos os detalhes. Eu quero que você para um momento, respira fundo, segundo momento aqui da sessão, para respirar fundo e ver um vídeo, tá? Que eu vou compartilhar a tela aqui. Tá, só uma pergunta antes de apresentar o vídeo aqui, que foi lá no governo, na Secretaria da Cultura do Ceará. Vou fazer o seguinte com vocês, time. Eu vou enviar esse vídeo no grupo, tá bom? Para cada um ver depois, porque o vídeo leva em torno de 8 minutos, tá bom? Eu não quero passar do tempo aqui com vocês. Então, é o vídeo que comprova, assim, a Secretaria do Ceará, eles criaram
um estudo e fizeram um vídeo representando tudo que a gente falou aqui, entende? Então, eu vou enviar esse vídeo depois lá no grupo e vou finalizar o conhecimento, finalizar aqui a nossa linha de raciocínio. Deixa eu... Aqui. Visão positiva de futuro. Todo mundo começou o esboço, pelo menos, da visão? Yes. Time, isso aqui foi o primeiro passo que eu dei para alcançar alguns objetivos. Eu tenho até hoje, eu já postei nos meus stories, eu tirei dos destaques, mas eu tinha, desde o início, assim, ainda na casa de madeira, o exemplo, que eu tinha no meu quarto. Eu tinha uma visualização, não tinha imagens, eu não sabia que precisava ser imagens, mas eu tinha imagens que representavam algo para mim. E até hoje, time, se você for ler os livros, por exemplo, do Dr. Paulo Vieira, tem um livro muito bom que é O Poder da Ação nas Finanças, que foi lançado um mês retrasado. E ele vai trazer, gente, precisa ter uma visualização da onde você quer chegar. E isso, inicialmente, é num papel. Eu imaginava, antes de fazer qualquer reunião, e até hoje, quando a reunião é um pouco desafiadora para mim, eu me deito e eu imagino antes dando a aula. Se você for olhar, todos atletas com uma alta performance gigante, eles treinam muitas vezes antes na mente. Se for ver a vida, o Pelé, quando ele jogava, ele tem alguns relatos que ele visualizava antes. Tem um vídeo que traz uma nostalgia, que é um vídeo de um atleta, a principal pessoa nas escaladas. Eu não lembro como é o nome desse esporte, mas escaladas. Cara, traz uma nostalgia ver o vídeo dele fazendo ensaio mental. Ele deita na cama, ele parece doido, fazendo ensaio mental, mexendo o corpo, certo? Uma tarefa que nós, como treinadores, fazemos é a visualização. Eu tenho aqui, eu consigo ver no escritório, tenho 4, 7, 8, tenho 9 imagens aqui, num lado do escritório, sobre a visualização que eu quero, entende? Para ano que vem e para 2000, tem até 2040, tem até 2040. Daí tem o que é, entende? Tem a família, tem tantos filhos, tem viagens. E, gente, se for olhar, nossa vida é prova real disso. Nós vivíamos por uma visão e não por nossa realidade. Porque muitas vezes, se você for olhar para a tua realidade, não faz sentido essa visão aqui. E se for olhar de maneira lógica, pior ainda. Porque se tu olhar as pessoas à sua volta, elas não estão preocupadas para chegar nesse sonho. Elas não têm uma ambição ou um sonho semelhante ao teu. Então, de maneira lógica, o que aconteceria? Não faz sentido. Não tem mínimo de lógica fazer esse exercício. Mas no campo emocional faz muito sentido. Porque eu e a Letícia, a gente não imaginava nada assim do que a gente está vivendo hoje. Mas a gente sabe desde o início onde a gente quer chegar em 2030, em 2040. E se você acredita no mesmo Deus que eu, ele vai proporcionando. A gente não sabe como vai chegar nessa visualização, talvez que você escreveu, mas vai sendo proporcionado. E nem faz sentido também tu chegar daqui 10 anos, 5 anos, nessa visualização, tendo as ferramentas já hoje. Entende? Daí a gente está criando uma visualização na zona de conforto, entende? Se nós já temos as ferramentas, no caso, ferramentas, quando eu falo é conhecimento, técnicas, tudo que eu preciso para chegar naquele nível, entende? Se tivesse tudo, não faz sentido criar uma visão assim, tem que ser mais ambicioso, precisa criar uma visão maior. Então, esse assim, no meu treinamento é o know-how, tá aqui em cima, a visão positiva de futuro, precisa saber onde quer chegar. Quem aí criou uma visão para mais de 2 anos? Ergue a mão, por favor. Alguém criaram para mais de 2 anos? Acima de 2 anos? Yes? Tá, que bom.
E quem criou de 1 ano também pode fazer, mas eu quero que você quebra isso. Você tem uma visão, agora quebra em objetivos, tá? E esses objetivos e metas você tem na página 8, ou seja, na minha última página da aula 2, a página 3 da aula de hoje, na apostila. Que aqui é como uma tarefa, time, da minha parte, eu quero que você estrutura de maneira estratégica e utiliza todo o apoio que eu, a Mônica e a Sani estamos dispostos a dar, a fazer perguntas. Isso aqui é uma observação. Pelo menos para mim, durante a semana, ninguém veio fazer questionamento. Eu vou dar o exemplo do que eu fazia. Eu incomodava demais meu primeiro mentor que eu tive, mas demais, demais. Eu incomodava a vida dele. Não, eu tive uma, perdão, Sandro. Sandro trouxe mensagens durante a semana, mas o restante da turma aqui não trouxe mensagens, entende? Eu incomodava demais a pessoa, entende? Ah, o que que é isso? Por que disso? Ah, eu tô curiosa, me explica, entende? A gente tá aqui para auxiliar no máximo possível, mas também a responsabilidade da jornada do ponto A ao ponto B, a responsabilidade é somente nossa, ou no caso, somente sua, de pedir ajuda, entende? Ei, eu preciso disso, me ajuda nisso. Ah, eu criei essas metas, esses objetivos, eu criei estrategicamente isso, estou pensando nisso no teu ponto de vista, o que tu acha? Ah, me faz uma pergunta, entende? E a gente vai trocando mensagem, áudio, entende? E somente isso, time, já valeria todo o investimento que você está fazendo aqui, entende? E essas estratégias que você pode tirar conosco. Então, aí na página 3 é a minha tarefa, metas e smarts, e lá no grupo eu estou enviando um vídeo agora para você assistir. Você pode assistir hoje, até semana que vem, assistir o vídeo. Eu vou enviar também filmes. Vocês gostaram do filme que a Mônica trouxe? Viram o filme? Yes? Sim? Sim? Sandro, não? Quem viu o filme aí? Ai, papai, a gente vamos precisar estipular compromisso aí com vocês, tá? Eu vou indicar um filme e eu quero que enviem fotos, tá? Vamos fazer uma. ah, eu, vamos ver. Tá, até semana que vem a gente estipula, eu, a Sânia, a Mônica ali, eu tô colocando a perna em risco aqui, né? Mas então a gente estipula alguma coisa para bonificar, de maneira, assim, claro que é simbólica. Ah, mas um livro ou uma plaquinha, alguma coisa que vai chegar aí na tua casa para quem se destacar, para quem enviar. Time, eu tô falando isso de maneira simbólica, mas é para você realmente fazer a jornada do ponto A ao ponto B só vai se concluir, e eu vivi isso e vivo isso com os clientes, se viver a jornada, se olhar os filmes, se fazer as tarefas, porque até não tem lógica, entende? Eu quero o resultado 10 aqui, e a minha visão também é 10 aqui. Quem colocou uma visão 10, número 10? Tá, coloca a visão 10. Precisa ser assim instigante, não pode ser uma visão que te deixa confortável. Precisa dar um frio na barriga. Aumenta essa visão. Ah, eu quero um apartamento ali, tá? Então vou botar uma casa aqui. Ah, eu botei uma casa. Tá, vamos botar mais um andar nessa casa. Ah, eu botei uma casa de 2 andares. Tá, vamos botar uma segunda casa lá na praia, tá? É para dar um frio na barriga mesmo a visão, tá? Precisa ter essa instigação dentro de ti sobre a tua visão. Não pode ser confortável a vaquinha ou a franga. Eu tenho, ó, aqui, ó. Eu tenho uma franga aqui, gente. Essa franga não pode estar presente com vocês, não pode. E nem a vaquinha, eu não tenho uma vaquinha ainda aqui, mas a franga eu comprei para fazer. Não pode ter isso dentro dos nossos sonhos, dentro dessa visualização, tá? Se tem, aumenta mais. E lembra, se coloca em primeiro lugar. Então, o compromisso pode ser, vamos fazer um alinhamento. A gente está gravando aqui. Pode ser enviar foto de quando assistiu o filme no grupo. Ah, assisti o filme, tive esse aprendizado. É só uma maneira de gerar comprometimento. Pode ser? Yes?
Sim, Will, eu acho que foi livro. Eu não livro. achei, não sei, né? Procurei aqui, eu não achei filme que ela tenha indicado. Acho que ela indicou o Foi livro da livro. autorresponsabilidade do Paulo Vieira, que é bem curtinho, tem 74 páginas, dá para ler em 2 horinhas. Ah, ó, Se eu tiver errado, eu não sei, né, gente? Eu não achei aqui a indicação do filme, tá? Eu achei o livro que ela colocou aqui pra gente. tá, É eu trouxe. É isso? É, que bom, tá. Então, ó, eu botei o filme lá também no grupo, tá? Dessa semana. Então, é Ah, o filme Poder Além da Vida, tá? ah, Filme O Poder Além da Vida. E esse vídeo, A Vida Maria, e aí as metas smarts. Time, nós estamos numa mentoria em grupo, estamos com as pessoas certas, no lugar certo, porém, talvez você não se sinta ainda segura para compartilhar num grupo de pessoas que tu conheceu há uma semana. Então, tu pode compartilhar no individual, meu, da Sani, da Mônica, e quem tu tem mais afinidade, vocês vieram através de alguma pessoa aqui, enviar para essa pessoa. Por quê? Muitas vezes nós fazemos coisas só porque nos comprometemos. Eu fiz o desafio sem açúcar com a Sani, com a Mônica e com o pessoal das lives, somente porque eu me comprometi. Porque no início foi muito desafiador. Eu acabei ficando, assim, eu comi açúcar no final de semana, a semana passada, mas eu não tinha mais comido açúcar, entende? A maratona de 42 quilômetros se tornou um objetivo, tá no meu mural, entende? De 42 não, era de 21, né? Mas eu coloquei, eu já corri de 21, eu vou colocar de 42. Então, gente, isso só é por conta do comprometimento. Quantas vezes tu já fez coisas que não gostaria porque se comprometeu? Entende? Dessa mesma maneira nos nossos objetivos. Muitas vezes a gente só faz porque falou que ia fazer. E a gente tem valor, a gente tem ética, caráter, coisas que vão ter que ser como congruentes, certo? E senão tu vai se sentir mal se você não fazer. Nesse sentido, a questão de enviar as metas smarts, uh, pelo menos até sexta-feira, as metas smarts ali para nós, no individual, ou se sentir à vontade no grupo. Tá bom, time? Entre o conteúdo de hoje, que, assim, nós aceleramos um pouco, eu trouxe uma base teórica maior no início, porque eu senti que tinha que entregar mais para vocês. Então, no conteúdo de hoje, vocês têm alguma dúvida? Tem algum questionamento nesse momento? Tá. Naturalmente, os questionamentos vêm na hora da prática, tá? Então, ficam à vontade para enviar mensagem, para tirar dúvidas. E bora tirar nosso print aqui? Tu vamos. consegue tirar aí, Sani? Eu vou Porque tirar, vou tirar aqui. Aí, só para exemplificar hoje, né? Todo mundo viu que eu corri os 5 km, né? Fui lá correr, uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu fui lá fazer. E hoje eu fui correr, né? Olha, numa boa, eu já ganhei resistência para os 5, né? Então vou lá correr, mas o tempo todo a minha cabeça falava assim: chega, não, não, não. E eu não tô cansada, tava correndo normal. E falando, para. Sabe, o tempo todo eu lutando comigo mesmo, porque o meu corpo não tá cansado, tá, a velocidade tudo bem, podia até aumentar a velocidade, tudo certo. Só que a mente falando, para, não estou gostando, o tempo inteiro. Então é uma luta mesmo. E a gente falou de crenças limitantes hoje, né? Quem fica toda hora sem dinheiro é o jeito que a gente dá de se livrar do dinheiro, porque a gente aprendeu a se livrar dele rápido. Então, tudo isso para que a gente possa despertar aí e sair diferentes, né? Com o resultado aqui desse autoconhecimento nosso. Então, deixa eu tirar o exato. print, né? Bora Vamos lá, tirar o print. sorriso. E desculpa o atraso, gente. Cheguei, fui fazer Ó, lição para Davi e me enrolei. bora fazer a nossa pose que foi formada nas Vamos, lives. vamos. Show! Printei, Aí, ok. então, todo mundo Vou com o olho colocar lá aberto. no grupo. Vou colocar E, no... time, finalizando Eu aqui. saí.
Finalizando aqui, time, um último exemplo. Claro, a gente pode ficar muito tempo. A gente está na primeira mentoria, assim, que é a base do autoconhecimento, certo? Vocês estão entendendo a base do autoconhecimento e isso gera resultado? Muito, muito resultado. É a base do que eu faço no dia a dia. E, Sani, uma última coisa, eu tinha comentado nas lives que eu tinha ganhado uma taça não, uma garrafa de água que custou ali R$ 800. Eu ganhei essa taça. E olha só sobre crenças. É uma água que tem um pH mais limpo. Então, ela é uma raridade e tal. Eu ganhei lá em Florianópolis, num treinamento, e eu não tomava essa água de jeito nenhum. Mas eu vou guardar, eu vou deixar no meu escritório e não vou tomar essa água. Olha só, imagina eu vou tomar essa água. E aconteceu que aqui em casa a gente estava esperando o momento oportuno. Vamos esperar o momento oportuno para tomar a água. Vamos criar alguma coisa, vamos fazer uma janta, alguma coisa bonita. Mas chegou aqui em casa, faltou água. Faltou água e não tinha água engarrafada, tinha essa bendita água. E na hora, Letícia, vamos tomar água. E abrimos e tomamos água. E daí a gente, caraca, aprendizado, né? A gente tava com sede. E foi a melhor água, talvez só porque a gente estava com sede. Também ela pesquisou, ela fez um café com um pouco da água, porque disse que ficou melhor o café e ficou mais suave mesmo. Mas o quanto a gente não tem sede por resultado, entende? Eu não estava com sede para tomar água, só que faltou água. Só que o exemplo da água pode trazer para a vida profissional, entende? O quanto nós esperamos ficar numa vida financeira apertada para criar renda a mais. Quanto a gente espera a água bater na bunda, de maneira brasileira falando, bate água na bunda e levanta, bate e levanta. O quanto a vida está sendo assim, entende? Então, o quanto precisa despertar essa sede por crescimento para chegar nessa visualização, que hoje você teve o norte, certo? E as metas smarts vão, assim, vão trazer o alicerce para chegar lá. Nas metas smarts, ali naquela página, você vai estruturar o como chegar, cada ação. Exemplos, preciso acordar mais cedo, preciso estudar tantos minutos por dia, preciso usar o final de semana fazer renda, preciso aprender a fazer renda na internet, vou vender bolo na internet, ou vou fazer alguma coisa. Como? Lembra-se disso. Precisam se perguntar o como chegar em outro patamar. Então, ali, nessa ferramenta é para isso, tá bom, gente? Show. Essa água eu não ia tomar, eu ia vender ela. Não, Fazer uma rifa, né, Sandro? eu ia fazer uma Isso aí. rifa da água. Olha só, Arrecadar um dinheirinho a mais. para mim, Eu me reconhecer muito nisso, que eu tenho mania de fazer isso, de guardar para o melhor momento. Guardar para o melhor momento. Umas Pois besteiras que a gente pode. Meu Deus. Eu não Melhor guardo momento nada, é aprendi todo isso com o dia. Davi. Comprou, já sai praticamente usando, já quer colocar. E ele não está errado, porque Verdade. vai guardar, vai ficar. A gente tira o melhor copo para visita, agora eu tomo tudo. Até quebrar, quebra. Pode ver, quebra Eu tudo, não também, tem tá? Agora problema. eu tô fazendo isso também. Entendeu? A gente show, tem que usar show. tudo, bora usar tudo. Legal Agora ele esses pega a exemplos. taça para beber água. Eu falo, pode pegar a taça para beber água, filho. Aqui quebrou tudo, só tem agora estou usando os dele de plástico do Detetive Azul, da Mônica, é o que está aqui. De verdade, agora tem que comprar outro. Tá, show, gente. Então, Obrigada, gente. Até um semana que vem. abração para vocês aí. Ó, obrigada. Boa noite. Obrigada. Envia, olha só, teve pessoas que não participaram da aula hoje, Ah, é. tá? E claro, vai ficar gravado, o pessoal vai assistir, muitas vezes aconteceu alguma coisa e não pôde assistir, mas lembra-se que é tudo crenças que chegam a um ponto, não consegui assistir, foi tempo, foi isso, é uma crença se concretizando. Então, eu gosto muito de incomodar as pessoas, tá? E não sei vocês, mas eu gosto de incomodar. Então, vamos fazer um combinado aqui, envia lá no grupo, o que foi a aula para ti?
aprendi isso, ou envia uma foto, se tu rabiscou bastante teu papel, envia uma foto, envia uma mensagem no grupo para incomodar as pessoas que não estão aqui conosco, para Para elas gerar, assistirem, né? para elas assistirem, para elas terem essa... para incomodar, eu sei fazer isso. Então incomoda lá no grupo, amigo, incomoda, tá bom? Um abração pra A você. minha mãe hoje não veio que ela passou mal. Ela vomitou bastante hoje, então ela falou, não vou conseguir assistir. Mas amanhã, Sim. assim que liberar, ela falou que vai assistir. Então, Show. ela me chamou agora há pouco. Legal. Boa Obrigada, noite, gente. gente. Excelente semana. Conta conosco. Amém. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau.